Bom dia, meus alunos. Vamos estar começando uma introdução aqui à nossa aula de esportes de rede e parede. Esse conteúdo foi o conteúdo que nós vimos no mês de julho. Hoje vai ser nossa última aula sobre esse tema. Vamos estar relembrando alguns conceitos e, em seguida, vamos estar praticando um esporte chamado squash. Vamos conhecer um pouco dele. Essa parte do slide que se encontra no YouTube é apenas uma pequena parte da nossa aula de hoje. Isso é uma parte acessória. Vamos lá. Então, o que é esportes de rede e parede? Nós vimos que são esportes que têm uma rede divisória ou uma parede de rebote à nossa frente. São modalidades na quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou projeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Esse manejo de atravessar a bola ou o objeto deve dificultar a interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola ou objeto toque o chão para que o ponto seja computado. Então, são dois tipos de características, né, como vocês viram aí, que a gente vai lançar uma bola ou um objeto para a quadra adversária passando por cima de uma rede ou rebatendo este objeto contra uma parede. Ela pode ser dessas duas características. Quais são essas modalidades? Coloquei aqui alguns exemplos. Existem várias modalidades para a gente conhecer. A primeira que vocês estão vendo aqui, da jogadora da seleção brasileira de vôlei, voleibol. À sua direita, o badminton, que utiliza uma pequena peteca e raquete. Tem uma rede dividindo os dois times. O vôlei de praia, também esporte de rede. Outro esporte de rede, vocês estão vendo, é o tênis de quadra. Em seguida, no meio, o tênis de mesa. À direita, já não é um esporte de rede, esporte de parede, né? Parede de rebote, que é o squash. Abaixo, temos a peteca. Ela se caracteriza dentro desse esporte de rede. Muitos brincam peteca utilizando uma rede no meio, né? Que é como forma de competição. E essa última foto é do racquetball. O racquetball, ele é bastante parecido com o squash. A única diferença é porque no racquetball, a bola, depois que você lança na parede, ela também pode bater no teto. Isso antes do adversário pegar. Porque esses dois esportes, squash e o racquetball, depois que você acerta a parede à sua frente, ela pode acertar nas paredes laterais. Só que o racquetball, além das paredes laterais, pode usar o teto. Mais alguns exemplos de esporte: o padel, o ringo e o ringo tênis. O ringo é essa primeira imagem que vocês estão vendo com a argolazinha. Parece com o badminton, só que em vez da peteca você utiliza essa argola. O ringo é esse mais à direita, tem como se fosse uma rede de vôlei. E o ring tênis, esse de baixo que vocês estão vendo. E existem inúmeros outros esportes de rede e parede. Depois vamos ver um vídeo mostrando alguns desses esportes. Pois bem, hoje vamos ver um pouco mais a fundo sobre o squash. Como eu disse, ele é um esporte de parede e rebote, classificado nesse grupo. Ele é praticado com raquetes e uma pequena bola oca preta de borracha por 2 jogadores, ou pode ser jogado de duplas, 2 contra 2. Em uma quadra ou campo fechada por 4 paredes,
sendo a parede de trás dos jogadores de vidro. Nas competições profissionais, as 4 paredes são de vidro e a bola é branca. Quando a bola atinge a parede, ela é esmagada. Em inglês se chama squash, o que originou o nome do esporte. Sobre a sua história, foi na Inglaterra, no século XIX, o provável surgimento desse atual squash. Foi na famosa prisão de Fleet, em Londres, onde alguns presos praticavam com a bola de formato de jogo parecido com o do tênis, rebatendo com raquete essa bola contra as paredes. Outra versão, né, sobre o surgimento do squash atesta que o squash surgiu na escola Harrow, em 1830. O certo é que nessa mesma escola foram construídas as primeiras 4 quadras de squash, já em 1864. O squash, em relação ao surgimento do squash aqui no Brasil, né? Foi em 1920, trazido pelos ingleses que vieram procurar ouro em Nova Lima, em Minas Gerais. A primeira quadra de squash no Brasil foi construída onde é hoje o Clube das Quintas, desta mesma cidade. Aqui algumas regras, não precisam se preocupar tanto com essas regras, mas vamos só dar uma pequena lida aqui. Então, são 2 jogadores numa quadra fechada, como a gente viu, alternam as jogadas na parede frontal. Como assim? Se eu lanço a bola contra a parede, quem vai pegar esta bola quando ela voltar é o jogador da equipe contrária, ou seja, são jogadas alternadas. Existem linhas nessas paredes à sua frente que simbolizam como se tivesse uma rede, certo? A primeira linha mais baixa fica a 48 centímetros do chão, que corresponde à rede do tênis. Acertar essa bola abaixo significa perder um ponto, como se estivesse acertando a rede. A linha de serviço do saque fica a 1,78 m do chão e também corresponde à rede de tênis. Acertar essa bola abaixo dela, né, também significa perder um ponto. Ou seja, né, quase 2 metros e é como se fosse a altura da rede. Já existe uma terceira linha lá em cima, quase mais de 4 metros de altura, que é como se fosse, ela está ali designando a altura máxima de onde você pode jogar essa bola na parede, certo? A bola, depois que bate na parede da frente, ela pode tocar nas laterais, como eu falei para vocês. Pode tocar nas laterais ou na parede do fundo, atrás da gente. Mas só deve bater uma vez no chão. Depois que ela bater uma vez no chão, o adversário tem que rebater ela em direção à parede da frente. Os 2 quadrados menores que vocês vão ver na foto mais à frente, que mostra a quadra, demarcam um espaço que deve ser tocado com pelo menos um dos pés quando a gente for fazer o saque, certo? Então, se eu fiz um ponto, eu vou lá sacar. Na hora do saque, eu tenho que estar com um dos pés dentro desses quadrados menores, certo? No saque, a bola deve atingir a parede da frente, entre a linha do meio e a linha superior. Ou seja, simbolizando como se estivesse passando por cima de uma rede imaginária. E ela em seguida deve atingir o chão do quadrante traseiro, do quadrado traseiro oposto, ou seja, do quadrado onde inicialmente fica o adversário, que pode rebatê-la antes dela tocar o chão. Ou seja, tem 2 quadradinhos pequenos, onde quando inicia a partida e a questão do saque, eles vão estar com esses pés dentro desses quadradinhos que está desenhado na quadra, certo?
Quem é o primeiro que vai sacar? Isso é um sorteio que se faz, certo? E aí, sorteio é feito rodando uma raquete, depois saca quem vence o ponto. Ou seja, se eu fiz um ponto, eu vou sacar novamente. Se o sacador vence o ponto, seu próximo saque deve ser do lado oposto. Ou seja, vamos dizer que eu estou fazendo ponto aqui direto. Eu vou ficar sacando, só que eu vou alternar o lado onde eu saco. Uma hora vai ser do lado esquerdo, depois do lado direito. E assim por diante. Um retorno é bom se a bola, antes de tocar no piso, mais de uma vez, for devolvida corretamente e tocar a parede frontal acima da linha de baixo e abaixo da linha de fora, que é aquela linha lá em cima. Um retorno não é bom se a bola, por exemplo, for golpeada após pingar no piso mais de uma vez. Ou seja, ela bateu a parede, depois bateu 2 vezes no chão. Ou seja, eu demorei para acertar essa bola e para mandar para a parede, né? Ou seja, se eu demorei, ela bateu mais 2 vezes, eu acabo levando um ponto. Se eu bater de forma errada, ou seja, se eu bater e ela bater 2 vezes na minha raquete, não é um golpe considerado bom. Se a bola for baixa, ou seja, tocar no piso antes da parede frontal, ou tocar abaixo da linha, que é para onde eu tenho que mandar, também é um golpe ruim. Se eu jogar, se for fora, ou seja, atingir a parede da linha ou acima da linha de fora, ou seja, se eu mandar essa bola muito alto, também não é uma boa jogada. Todas vão dar pontos para o meu adversário. O jogador que acabou de golpear essa bola, ele não pode atrapalhar a passagem ou a visão do jogador que vai bater em seguida, certo? Então eu bato e me afasto para não atrapalhar o jogador da outra equipe. Senão a jogada vai ser anulada, vai ter que repetir tudo de novo. Aqui é só falando sobre a pontuação, né? A pontuação ela é feita de 5 ou 3 jogos. Quem ganha mais é o vencedor. Ela pode ser feita nesses formatos standard ou pass. O que é o standard? É uma partida de 9 pontos, simples assim. Quem fizer 9 pontos primeiro ganha. Atenção ao detalhe ali, se tiver, por exemplo, de 8 a 8, o jogador que vai receber o saque, ele vai escolher se a partida vai acabar com 9 pontos ou vai acabar com 10 pontos. As partidas profissionais elas são feitas melhor de 5 jogos. E o sistema de pontuação é esse passe, ou seja, ganha cada partida quem conseguir 11 pontos primeiro. Esse aí é o formato do jogo de partida profissional. Um detalhe, quando estiver empatado em 10 pontos, o jogador que abriu uma vantagem de 2 pontos é o vencedor. Se tiver 10 a 10, fez 11 a 10, ainda não acabou. Eu tenho que fazer mais um ponto. 12 a 10, por exemplo, ou seja, eu tenho que abrir 2 pontos na frente, aí sim termina aquele jogo e a pessoa é considerada vencedor do jogo, porque eu fiz 2 pontos na frente. E a medida da quadra, né? Como vocês estão vendo ali, tem aquela caixa de serviço, 2 quadradinhos pequenininhos. Lá é onde o jogador tem que estar inicialmente na hora do saque, certo? Quem vai sacar fica do lado esquerdo ou direito e o adversário fica no quadrado oposto. Não vamos se atentar muito aí, só estou só falando do comprimento da quadra, tem quase 10 metros e a largura dela é mais de 6 metros, certo?
Jogos Pan-Americanos. O squash foi incluído pela primeira vez nesses jogos em 1995, nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. O Brasil ganhou 3 medalhas de bronze neste ano, sendo uma equipe masculina, uma equipe feminina e uma equipe geral. Em 1999, em Winnipeg, no Canadá, o Brasil ganhou a medalha de prata com a equipe masculina e 2 de bronze com Ronivaldo Conceição, individual masculino e com a equipe feminina. Em Santo Domingo, na República Dominicana, no ano de 2003, o Brasil ganhou as mesmas medalhas que em 1999, sendo uma medalha de prata para a equipe masculina e 2 de bronze, com Ronivaldo Conceição, pela categoria individual masculina, com a equipe feminina. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2007, o Brasil ganhou somente uma medalha de bronze com a equipe masculina. Do total de medalhas em 95 e 2007, o Brasil ganhou um total de 10 medalhas. Ou seja, eu coloquei a foto do Ronivaldo Conceição, que foi um grande atleta pelo Brasil no esporte squash. E essa foi a nossa primeira parte da aula de hoje. Nossa aula vai continuar no nosso grupo, certo? De WhatsApp.